hoje no ar, né? E hoje, agora de tarde, 5 da tarde, né? Também o Dunga, ex-jogador Dunga da Fundação do Bem, o primeiro a prontificar, né? A fazer uma doação de casas para a Cachoeira do Sul, também decidiu se pronunciar numa entrevista, coisa que ele não tinha feito ainda, ele não tinha falado com a imprensa diretamente a respeito da impossibilidade, inclusive Cachoeira também, pelo que tudo indica, perdeu essas casas da Fundação do Bem, que é mantida pelo ex-jogador Dunga. Vamos ouvir. Só para lembrar que quem esteve nessa entrevista, né, foi o nosso colega Rafael Bordion, né, que fez essa, foi lá, né, gravar, e como eu disse antes, né, o ex-jogador Dunga é a primeira vez que ele se pronuncia. Vamos ouvir agora. Com a prefeitura, conforme o interesse em doações das casas. E no meu modo de ver, como eu falei com o pessoal da prefeitura agora, tem 2 pontos, tá? 2 pontos, nada mais. A prefeitura se comprometia em doar os terrenos e a infraestrutura. E nós entrávamos com as casas. Ponto. É muito claro. Se um dos dois não cumprir essa determinação, não tem mais acordo. Saltou o acordo. Tá? Então, eu não posso construir a casa. Não é que eu vou construir a casa no ar, não. Tem que ser no terreno. As outras coisas não interessam. Aí trocou a prefeitura. A gente foi falar com eles novamente, né? E aí eles falaram que não tinha o terreno. Bom, se não tem o terreno, não tem o que se fazer. Aí eles falaram para nós, não, mas a gente tem que fazer uma declaração de comum acordo que o projeto não saiu. Não, o projeto não saiu porque a prefeitura não deu as casas. Não foi falha minha. Cada um tem que assumir o seu lado. Não tem o que assinar. Se vocês não cumpriram com as casas, não tem. E aí, assim, aí começaram, de uma certa forma, que eu não estou habituado, a me ofender. Nós somos transparentes. Nós somos honestos. Para mim, isso aí não é nada, tá? Porque isso aí é obrigação nossa. Ser transparente, ser honesto. E aí eu me pego surpreso por algumas declarações, os caras me ofendendo sem sentido. Nós fomos várias vezes aí a Candelária, aí eu quero que vocês se coloquem no meu lugar, tá? Nós deixamos a nossa família, né? Corremos atrás de recursos, não é dever nosso, não é obrigação nossa de construir as casas, fomos com o coração aberto, e aí nós propomos a eles, falei, olha, quem propôs foi nós, tá? Olha, vai ficar feio, tá? Porque a cidade do lado tem 30 casas e aqui não vai fazer nada, a gente começou, vai ficar ruim. Então vocês arranjam aí 10 casas, 10 terrenos de pessoas que tenham um terreno, que a gente constrói as casas, né? E aí a gente dá prosseguimento, né? Das casas. Aí eles começaram uma série de documentação que a gente queria que a gente assinasse. Quando chegou a documentação para mim, eu falei, eu não vou assinar, meu. Vocês estão malucos? Vocês estão loucos? Eu vou assinar, eu vou procurar o recurso, eu vou dar a casa, eu vou ser responsável e vocês que vão indicar as pessoas que vão morar na casa. Isso não é parceria. Eu quero um sócio desse, tá? Eu quero um sócio desse para meus negócios. Então, o cara faz tudo e a responsabilidade é minha. E aí, uma série de questões que tem que entrar na prefeitura, com processo, com projeto, RT, não sei o que. Isso é normal, isso todo mundo tem que entrar, né? Depende da lei, não precisa ter esse cumprimento. E qual é a obrigação que eu tenho? E aí eu vejo as declarações aqui, que eu fico assim, até chocado, né? Enganar o povo, brincar com o povo, não sei o quê. Meu, eu não sou político, cara. Eu sou cidadão, tá? Eu não tenho comprometimento com ninguém. Eu não vou acusar ninguém, como fizeram comigo, porque quem tem que cobrar é a comunidade, não sou eu. Quem votou nessas pessoas, quem colocou eles, é que tem que cobrar, não sou eu. Eu tô lá tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa de bem para as pessoas. Então, eu torno a repetir, tá? O que eu tenho com a prefeitura, com o documento aqui, é simples. Um dá o terreno e o outro dá as casas. Se um dos dois não fizer, não tem como. Acabou. Não sei se tem mais alguma pergunta para me fazer. Boa tarde, Dunga. Meu nome é Tomás, eu sou jornalista, trabalho na Rádio Vale FM 99.1, ao lado do
jornalista Ronaldo Toné. Nós conduzimos o Vale Informação de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Me diga uma coisa, Dunga, esse acordo, pelo que eu estou vendo, até uma cópia nas mãos aqui da Cíntia, e eu já observei que é a assinatura da Ângela, a ex-prefeita, quando vocês firmaram a parceria em que a prefeitura daria o terreno e você as casas. Quantas casas estavam previstas naquela ocasião, Dunga? Naquela ocasião eram 10 casas, né? Depois a gente foi ver um outro terreno que era do governo federal, né? Que a gente gostou muito também. Eram mais 50 casas. Mas no momento que não foi para frente esse terreno, ela nos comunicou que o governo do estado não cedeu os terrenos, aquelas 50 casas já morreram. Tá. E as 10 que tinham os terrenos, foi a prefeitura que indicou para nós onde a gente ia fazer. Aí foram erguidas 3 casas e descobriram que o terreno não poderia ser utilizado porque depois, mais tarde, poderia dar um problema com essas famílias. E aí parou-se as obras. Parou-se as obras, retirei as casas de lá, né? Com outro custo, retirei as casas. E ficou esperando um outro terreno para colocar as 10 casas. Exatamente, mas daí a prefeitura me ligou dizendo que não tinha terreno. Daí, nesse meio tempo, tivemos a eleição, houve a troca, a Ângela saiu e entrou o Leandro Balardim. E aí você até esteve em Cachoeira do Sul, né? Conversando com o prefeito Balardim. Eu encontrei ele ali, mas conversei com o secretário dele, que ele me orientou dizendo que não tinha os terrenos. Uhum. E que teria que fazer um documento, né? Para dizer que em consenso de ambas as partes, essas casas não seriam realizadas. Eu falei, consenso. As casas não vão ser realizadas porque a prefeitura não deu terreno. Não tem nada a ver com o Instituto Dunga. O dinheiro nós tínhamos. Eles que não com a prefeitura, né? Para mim não interessa quem é o prefeito. Interessa quem é a prefeitura. A prefeitura que se comprometeu. Então, e agora eu vejo, né, que de uma parte o prefeito fala que não foi a antiga prefeita que assinou esse acordo. Uhum. Mas a outra parte ele está dizendo que eu prometi. Então eu não prometi para ele, então não tem nada a ver com ele. E ele dizendo que eu enganei o povo, eu não enganei o povo nenhum. Eu não enganei o povo nenhum. As casas estavam ali. Uma informação que surgiu aqui, eu estava conversando com a Cíntia, e pelo que eu entendi, eu recebi pela primeira vez essa informação aqui da Cíntia, agora alguns minutos atrás. Aqui em Cachoeira divulgou uma informação dando conta que o cantor sertanejo Sorocaba estaria fazendo doações de casas e estaria associado com o Instituto do Fundação Dunga na doação dessas casas. Então, essa foi a informação, Dunga, que circulou nos veículos de comunicação aqui de Cachoeira do Sul. Não tem nada, não tem nada a ver com essa doação. Nós respondemos eu respondo exclusivamente pelo Instituto Dunga, Seleção do Bem 8. Nós tínhamos 10 casas, não sabíamos pela imprensa que eles também iam doar, né? Uhum. Eu acho que todo mundo estava tentando fazer alguma coisa, por algum motivo não deu certo, né? Uhum. O Dunga, é prazer estar falando contigo, Rafael, do portal O Correio e também da Rádio Vale. Só para esclarecer, por mais que a gente saiba, mas para trazer isso para a população, em nenhum momento se tocou que o Instituto Dunga, nessas doações, solicitou ou comentou uma contrapartida da prefeitura em dinheiro, né? Mas nem pensar com nenhuma. Nós colocamos 221 casas em 16 municípios. Nós entregamos as casas, entregamos a chave para as pessoas e falou, tu não deve favor, dever para ninguém. Esteja bom proveito. Se você quiser agradecer e dizer muito obrigado, ok. Mas se não quiser dizer também, não precisa. Nós estamos fazendo da nossa parte. Não tem contrapartida. É tudo documentado. Se vocês virem aqui em Porto Alegre, tem todo o contrato com as pessoas que a gente doa, com as empresas que são nossos parceiros, tudo a corrente daquilo que acontece. Ninguém precisa pagar uma vírgula, não tem contrapartida nenhuma. 16 municípios que fizeram a parte deles, ou seja, providenciaram o terreno e você providenciou a doação que somou 221 casas. Exatamente.
além disso, a gente ajudou a reconstruir com telhado, com piso, com móveis, inúmeras casas, inúmeros colégios. Da mesma forma, ninguém deve nada, a única contrapartida é o terreno e da infraestrutura de energia e água e esgoto. Essa é a contrapartida. Isso se chama parceria. Agora, quando tu me diz que eu tenho que fazer as documentação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que ser responsável, e tu exclusivamente indicar as pessoas, é um pouco estranho, né? Porque se eu vou fazer tudo isso, eu não preciso. Ô Dunga, tu acha então que há uma possibilidade do pessoal querendo tirar o corpo fora e deixar como Dunga também, que não quis fazer essas casas? Tu acha que pode estar indo para esse lado? Olha, eu não posso falar pelos outros e nem acusar como me acusaram, tá? Eu apresento fatos. Eu não faço promessa, eu faço fatos. E os fatos estão aqui, ó. 2 linhas, como eu falei com o secretário, quando ele me falou que o governo federal ia mandar 200 casas, eu falei, que bom, nós estamos todo mundo remando para o mesmo lado. Se o governo federal dá as casas, nós, ajudar, isso que a gente quer, que as pessoas voltem para casa. A minha preocupação são as pessoas que têm salário em dia, têm casa, os filhos na boa escola, e as outras pessoas que não têm casa, os filhos não têm uma boa casa, não têm uma boa escola, estão em dificuldade. Essas pessoas me preocupam. Essas pessoas que eu tenho que dar a resposta, entendeu? Então, eu torno a repetir para vocês, tá? É 2 pontos. Não adianta o cara me botar aqui 359 cláusulas. É 2. Um dá o terreno e outro dá casa. Se um dos 2 não der, cara, não tem mais acordo. Agora, tu querer que eu assine um documento dizendo que em comum acordo nós não vamos levar o projeto... Não, comum acordo não. A casa está garantida. A casa está garantida, você que não cumpriu. Você que não, como prefeitura, não estou falando nome, estou falando prefeitura, né? Então, eu não posso me responsabilizar. Agora, quando eu vejo as declarações, se eu fosse um cara liviano, eu ia dizer que é demagogia, mas isso não sou eu que tenho que julgar, isso é o povo que tem que ver quem está no seu comando, né? Porque se eu fizesse a mesma coisa que ele começar a acusar A, B ou C, eu não posso, porque se fosse eu pessoa física, as minhas declarações seriam muito mais fortes, tá? Muito mais pesadas. Mas como eu respondo pelo Instituto, e o meu Instituto tem responsável com os doadores, mas mais ainda, eu tenho que arrecadar mais recursos para colocar mais pessoas de volta às suas casas. Então a minha responsabilidade é maior. A responsabilidade não é só comigo, é com essas pessoas. Se fosse só comigo, eu já tinha chutado o balde, tá? Fala a verdade, já tinha chutado o balde. Mas como para mim continuar o trabalho, eu preciso de muitas pessoas e principalmente fazer essas pessoas retornar a casa, então eu tenho que ser mais light e mais político. Dunga, se a Prefeitura de Cachoeira providenciar o terreno para edificar as 10 casas, tu vai manter a parceria depois de tudo isso que aconteceu? Não. Porque eu sei que se eu fizer uma parceria, eu vou ter muitos problemas, tá? Porque daí vão começar a botar defeito naquilo que eu faço, para dizer que eles têm razão. Entendeu? Isso já começaram a acusar, mas isso não é bom, aquilo não é ruim, já começaram a acusar para tirar o foco. Não, o foco é o seguinte, o foco são as 2 linhas, tá? Um dá o terreno e um dá a casa. Não houve isso, então, fim, terminou a parceria. Então não adianta conversar, sabe? Não adianta começar a dizer A, o B, o C, levar para o outro lado. Não, é essas 2 linhas aqui. Nós tentamos ainda remediar, dizendo, consegue aí 10, não conseguiram 10, conseguiram 7. Só para você ter uma ideia. Nós conseguimos 10 pessoas aí que tem um terreno onde vai colocar, não conseguiram 10, conseguiram 7. Se eu for hoje aí, eu consigo 30, sozinho, tá? Então, é isso que eu te falo, não adianta o cara vir falar discurso bonito, falar, não, é documento, tá aqui o documento, ó. Tá aqui o documento, não adianta conversar e falar, e querer ofender, e querer dizer, não, da nossa parte, nós cumprimos tudo. Deixamos a nossa família, deixei meus netos, deixei meus negócios, meus amigos também. Eu tinha viagem para fora, deixamos para ir, para tentar ajudar, tá? Para tentar compor. Isso, quando se fala em parceria, os 2 têm que estar de acordo. Não só um, os 2 têm que estar de acordo para as coisas darem certo. Se um não dá, tu tem que assumir a tua responsabilidade. Essas 221 casas em 16 municípios gaúchos, tu vai ainda ampliar em outras cidades essas parcerias ou terminou?
Vamos. Já estamos com 2 projetos aqui, aliás, em São Leopoldo, Portão e Novo Hamburgo. Só a prefeitura, se a prefeitura conseguir os terrenos para alocar as pessoas, já temos... Quais são as cidades, Dunga, essas 16 cidades? Eu não tenho aqui anotado agora, mas posso te mandar depois por e-mail. Eu gostaria que mandasse para nós. Acho que eu mandei para... Mandei, eu tenho. Tá, para nós podermos citar os 16 municípios, que sabemos que Candelária, né, que tu vens para a inauguração das casas, e as outras cidades. Teutônia, Arroio do Meio, Roca Salles. Todas que foram atingidas pelas enchentes. Todas. A gente está fechando mais 10 em Teutônia, mais 10 em Roca Salles, porque a gente fechou 10. E nos pediram, nós fechamos mais 10, porque a parceria, a prefeitura, tudo dentro da lei, tudo regulamentado, agilizou para fazer uma parceria. Isso é uma parceria, cada um tem uma forma de fazer as coisas, né? Ô Dunga, como a região nos escuta aqui também, Candelária, nosso município vizinho, o senhor confirma nessa segunda a entrega de algumas casas em Candelária? Sim, vamos segunda-feira aí pelas 2, 3 horas, vamos entregar a Candelária, era para ser 10 casas. Conversamos com o prefeito, com o secretário, com os vereadores, toda a prefeitura, o secretário, todos os vereadores concordaram, né, em fazer as casas, em agilizar o processo, em ser parceiro, né? Então a gente vai entregar as 33 casas, 33, tá? Quem precisar de móveis, a gente vai doar os móveis, né? Doamos as tintas, tudo. Falta ainda algumas casas pintar, mas a gente acha que as pessoas têm que retornar o mais rápido possível. Eu não preciso deixar as casas perfeitas para mim tirar fotografia para dizer que eu fiz as casas. Não, a minha intenção não é essa. A minha intenção é as famílias terem um lar, ter uma casa. Aliás, elas têm uma casa. Elas vão tornar essas casas um lar, com as especificações delas, o que elas querem dentro da casa, o jardim, aumentar a casa. A nossa intenção é quanto mais rápido as pessoas retornarem às suas casas, melhor. Muito bem, tá certo então, Duda. E tudo isso é o trabalho da fundação, né, que tu estás ajudando aí a comunidade gaúcha. Esse projeto que tu trabalha é só aqui no Rio Grande do Sul ou também fora do estado, Dunga? Não, é mais dentro do Rio Grande do Sul. Fora a gente faz alguma parceria, faz alguma apresentação junto para arrecadar fundos. A gente está construindo agora a delegacia das mulheres em Porto Alegre. Vai ser a primeira delegacia específica só para mulheres, né? Foram nos procurar. Justamente por isso eu não posso fazer declarações bombásticas, que essas pessoas dependem de mim. Se fosse só o Dunga, as minhas críticas seriam mais pesadas. Mas como eu tenho a minha responsabilidade com o social, responsabilidade com as pessoas, eu tenho que medir minhas palavras, né? Não tem que ser como eles me atingir, querer dizer que não tá errado, não foi bem feito, não querem dar as casas, enganar o povo, mas é para fazer mídia. Fazer mídia? Eu sou campeão do mundo. Joguei uma final da Copa do Mundo com 8 bilhões de pessoas, né? Não preciso desse tipo de coisa. Não sou candidato a nada. Fazem 30 anos que eu faço trabalho social. Todo ano os caras falam que eu sou candidato. Até agora não ganhei um voto de ninguém. Não fui candidato por ninguém. Porque eu faço aquilo que está no meu coração. Eu faço aquilo que eu acho que tem que ser feito. Quando eu vejo que uma coisa está errada, eu vou lá, a forma de eu protestar, de levantar uma bandeira, ir lá e fazer certo. Não adianta eu dizer que está errado. Tem que ir lá e fazer certo. Tem que ir lá e direcionar como tem que ser feito. Ok. E na verdade, né, Dunga, no primeiro governo a gente já teve bastante problema e nunca a gente se pronunciou contra o governo, né? A gente sempre preservou para que se mantivesse as doações, as ações dentro de Cachoeira, né? O que aconteceu agora foi inesperado, né? Pelo menos da nossa parte aqui, ninguém esperava acusações assim tão visíveis, né? Tão publicamente essas acusações. Por quê? Porque a gente sabia que no momento em que tu vai acusar, que tu faz essas acusações publicamente, tu prejudica o projeto, tu prejudica as doações de Cachoeira, né? Se tu pensar, a gente já tá há 1 ano, o Dunga mandando caminhões de comida, caminhões de roupa. Quando todos os bairros da Cachoeira do Sul foram beneficiados pelo Instituto durante a enchente. Todos os bairros. E com coisas novas, com doações de todas as empresas participando.
Então, ninguém esperava uma declaração dessa de que a gente estivesse enganando a população, até porque, até comentei com o Dunga que a gente tem o apoio de vocês, de toda a imprensa, justamente por isso, porque o nosso trabalho aqui em Cachoeira, em região, sempre foi muito claro, a gente sempre mostrou tudo que ganhou e todas as entregas. Então, foi muito inesperada essa pauta, essa observação que o prefeito fez com relação a nós, sabe? Essa defesa dele não ficou uma coisa justa, não foi correta. A questão é que a Candelária veio depois de Cachoeira. Sim. Era para ter terminado as casas de Cachoeira muito antes de Candelária. A gente está acabando as casas de Candelária. Já está acabando, já está terminando as casas. Então você vê que não foi uma questão nossa, não foi por falta de recursos, não foi por falta de interesse. A nossa parte a gente sempre cumpriu, né? Então eu acredito que as pessoas vieram falar para mim, mas tu foi leal dentro de campo, tem que ser leal fora. Não é questão de lealdade, é questão de ser correto. Correto tem que ser correto sempre, não importa a parte. É isso, não tem coisa. Eu posso ter minha opinião, posso pensar várias coisas, mas quando nós estamos isso aqui, não tem mais pensamento, isso aqui não tem pensamento, isso aqui é um acordo que tem que ser cumprido. Se uma parte não quer, pede desculpa, fala, olha, não vai dar certo, eu não tenho, e bola pra frente. Agora, tu dizer que nós não cumprimos, que eu enganei o povo, que eu queria a mídia, isso é uma injustiça. Tá certo. Dunga, obrigado por nos atender, tá bom? Obrigado por esclarecer isso aí. É bom que a gente leve essa sonora direto para a comunidade para esclarecer de fato a posição do teu instituto, do pessoal que trabalha contigo aí, até para esclarecer essa situação que ficou mal entendido ou pronunciado de uma forma não muito correta, até para que vá de fato a verdade para a população, né? Eu acho que a população tem que sempre saber a verdade, tá? A verdade às vezes ela dói, tá? Ela é cruel, mas vocês me conhecem, a minha carreira, a minha vida. Comprei brigas enormes porque eu não quero ser o bonzinho, eu quero ser o cara correto, as coisas certas. Nós começamos esse projeto para 100 casas, já atingimos 220 casas e já vamos botar 300 casas. 300 casas porque a gente tem parcerias, né? Nos procurou Novo Hamburgo, Portão, né? Nos sendo parceiros, olha, nós vamos aqui agilizar as coisas para que vocês coloquem as casas. E é assim que funciona.